Muito bem, minha gente, estamos avançando nos estudos nesse maravilhoso livro da história da igreja, Atos dos Apóstolos. Um comentarista do século passado disse que esse livro bem que poderia chamar-se também Atos do Espírito Santo, usando os apóstolos, né? Vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça? Diga assim: Senhor, eu te agradeço por poder abrir a tua palavra nessa manhã. Fala comigo, Senhor. Eu quero aprender e ser edificado na tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem, gente. Atos capítulo 11 é um momento também, eu disse domingo passado, porque o capítulo 10 se estende um pouco para o capítulo 11. E é um momento crucial, um momento importante na vida da igreja. Por isso que nós destacamos algo que está descrito aí no capítulo 11, que pela primeira vez em toda essa história, os discípulos de Jesus foram chamados de... Alguém leu esse versículo aí? Qual é o versículo? Qual é o versículo? Amanda, você também está aqui, é para ficar aprendendo, viu? Onde é que está escrito? Qual o versículo? 26, leia comigo 26, vamos lá? Olha, não estou ouvindo ninguém. Será que desacostumaram, que falava com a máscara, agora não pode? Hein? Vamos lá, gente? Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Aí vem a última frase: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É muito importante você e eu olharmos para isso aqui. A gente ouve tanta coisa hoje, né, no contexto de hoje, com relação a cristianismo, cristianismo, e muitos não sabem desse momento aqui interessante, que os seguidores de Jesus que chegaram em Antioquia, e é a Antioquia da Síria, uma cidade muito importante no contexto do Império Greco-Romano, grego e romano depois, não é? Eles são chamados de cristãos, mas eles são chamados de cristãos de uma forma elogiosa, para honrá-los? Não. Diz um comentarista que a ideia era justamente isso: são pequenos cristos, são cristinhos, mas num sentido assim até irônico, mas na verdade eles estão falando algo que é de Deus, porque Deus muitas vezes usa a boca do incrédulo. Cristão, seguidor, imitador de Cristo. O que está acontecendo nesse capítulo 11 é o cumprimento da promessa, uma promessa e uma comissão, um mandato de Jesus. Então vamos lá para Mateus 28, porque é importante a gente lembrar aquilo que Mateus registra, que foram as palavras de Jesus naquele momento do envio, do comissionamento dos seus discípulos. Mateus 28, é no finalzinho, né, do Evangelho de Mateus. Jesus está agora já ressurreto, encontra-se com os seus discípulos, e então é chamado de a grande comissão. Vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: o que ele falou? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho dito. Aí vem a promessa: e eu, todos os dias, até a consumação do século. Gente, isso é muito importante. Jesus, o Filho de Deus, disse: eu estarei com vocês até o final dos séculos, a consumação de todas as coisas. Eu ouvi
eu mesmo não vi diretamente, mas eu ouvi de um pastor lá de São Paulo a semana passada, semana retrasada, que ele viu no noticiário da CNN, talvez alguns de vocês viram, a convocação que está acontecendo do chamado grupo de grandes líderes mundiais, nesse contexto terrível que a Europa, não só a Europa, mas o mundo todo está vivendo agora, e que nesse grupo eles estão convocando o Dalai Lama, o principal lá entre os muçulmanos, todos os líderes religiosos, mas é interessante que os líderes cristãos não foram incluídos, o Papa de Roma foi, porque eles querem alguém que tem a representatividade institucional, para se reunir para debater qual será a nova ordem mundial. A nova ordem mundial. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e que tem olhos para ver, veja. Nós estamos vivendo um contexto muito ligado à palavra profética. E alguns dos que participam desse movimento têm descrito que a nova ordem mundial tem que abolir essas religiões que ficam querendo converter os outros. Cada um faz a sua vida espiritual e deixa os outros em paz, porque o mais importante é a unidade de todo mundo dentro de uma visão de que nós estabelecemos o reino na terra, né? O reino do homem. O que está acontecendo hoje, nós ainda vamos ver muitos desdobramentos quando essa guerra terminar, e que Deus nos ajude e derrame graça para que termine, porque tudo aquilo que foi pregado e anunciado pela academia, pelas grandes universidades do mundo, nós agora encontramos a paz do homem civilizado, e o homem civilizado está lá matando, esquartejando, torturando. E nós estamos vendo isso aí, tudo de acordo com o que a palavra de Deus fala. Então, gente, vamos focar aqui, primeiro fazer a conexão com o capítulo 10 que nós estudamos. O capítulo 10 da semana passada falou de quê? Quem foram os personagens principais do capítulo 10? Pedro. Cornélio. Cornélio era o quê, gente? Um centurião romano, portanto gentil, fora da comunidade de Israel, mas que era convertido de certa forma ao judaísmo, fazia suas orações. Deus envia Pedro a ele, e Pedro, ainda cheio de resistência, mas vai. Deus manda uma visão para Pedro. Qual era a visão? Vamos recapitular. Um lençol descia do céu, cheio de animais imundos para o judeu. Pedro levanta, mata, come. Pedro estava com fome. Pedro: não, Senhor, nenhuma coisa comum ou imunda entra na minha boca e tal. Daí o Espírito diz para Pedro: vem alguém aí te procurando. Ele vai com aqueles homens, chega lá, ele prega a Jesus. Deus derrama o seu Espírito Santo sobre os gentios. Tudo bem, é maravilhoso. Pedro toma a decisão e tal, mas aí Pedro tem que voltar para Jerusalém, e a notícia do que aconteceu chega até Jerusalém. Vamos para o próximo quadro. É um momento de tensão, porque há uma controvérsia aqui dentro da igreja. A igreja está crescendo, a igreja está começando a se expandir, mas de repente, diz o texto aqui, chegou 11:1, olha para a palavra: chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Ei, chegou a notícia lá, aquele povo gentio, grego, romano, aquele povo que tem deuses estranhos, práticas estranhas, que faz tantos pecados condenados pelo Deus de Israel, eles receberam a palavra de Deus também. E Pedro sobe até Jerusalém e diz que os que eram da circuncisão chamam Pedro no cantão, e aí tem um interrogatório muito importante.
eles vão até Pedro e falam: que história é essa, Pedro? Você entrou na casa de homens incircuncisos, você foi na casa de um centurião romano, você entrou lá, ainda batizou gente lá, Pedro. Aí Pedro falou assim: gente, eu sou apóstolo de Jesus, Ele me deu as chaves do reino, eu sou aquele que mando e faço o que eu quero. Foi assim que Pedro agiu? Vocês não têm direito de me perguntar nadinha, eu sou o pastor dessa igreja, o que é que vocês estão me... Um líder com espírito de mansidão. Nós precisamos ler a palavra de Deus procurando compreender que a igreja de Cristo, amados e amadas, é a mesma igreja em todas as gerações, e liderança cristã é serviço de amor. Esses cabelos brancos já me ensinaram muita coisa. Eu já passei por muitas histórias de igreja, sabe? Muitas. Eu já vi muita gente preocupada com o nome, com o título, com a imposição da sua autoridade. Mas pela misericórdia de Deus, eu sendo pecador como sou, Deus tem me ensinado que se nós não nos colocarmos aos pés de Jesus, não adianta nada, sabe? Tem umas coisas que eu fico assim encabulado, aqui é um ambiente de escola dominical, eu tenho que falar. Eu fico encabulado às vezes, as pessoas crentes se submetem a determinadas lideranças exploradoras, que não se preocupam com a autenticidade da palavra, sabe? E acham que tudo está normal, tudo está bom, com a pregação centralizada no homem, com uma ideia o tempo todo: é meu direito, minha prosperidade, meu. Uma das coisas, irmãos e irmãs, que me alegra muito o coração na caminhada da Igreja da Paz, é essa nossa preocupação com isso aqui, ó. Eu conheço igrejas presbiterianas, batistas, metodistas, pelo Brasil afora, que nem mencionam que existe uma igreja perseguida. Não estão nem aí, sabe? Conheço igrejas que têm orçamento de mais de R$1 milhão por mês. Nunca ofertaram para uma causa como essa. Então a gente precisa compreender, enquanto nós vamos estudando essa igreja de Atos dos Apóstolos, alguma coisa que precisa mover o nosso coração para nos preparar para o tempo que a gente vai enfrentar daqui para frente. Não se iludam, esse tempo vai vir. Eu disse para os meninos aqui na reunião: é tudo muito bacana a gente poder fazer festa, acampamento, isso e aquilo outro, mas nós sabemos que há uma realidade hoje no mundo que a igreja não consegue ter acesso a uma Bíblia. Vocês já ouviram muitas histórias aqui, né, de uma Bíblia chegar num lugar desse e eles arrancarem cuidadosamente as páginas para que cada um leve uma página para ler. Mas nós temos 3, 4, 5, 6 Bíblias dentro de casa que estão lá esquecidas nas gavetas. Lembra daquela história, né, da pessoa que perdeu a identidade e sofreu, correu atrás e tal, depois uns 3 meses depois foi abrir a Bíblia e estava lá dentro. Acho que Deus permite essas coisas para mexer com a gente. Pedro explica tudo de novo, fala tudo o que aconteceu, humildemente se assenta com esses que eram judeus da circuncisão. Não, nós cremos em Jesus, mas nós não vamos abandonar a circuncisão. É por isso que Paulo depois vai lutar muito com esse povo, lutar no bom sentido, ensinar na carta aos Gálatas, porque eles ainda achavam que eram salvos pelo mérito de ser filho de Abraão,
e de ter no corpo o sinal da circuncisão. Mas eles não entendem que está chegando o tempo que foi previsto pelos profetas. O tempo que Deus lá em Isaías já começou a dizer: eu abomino o ajuntamento solene de vocês, este culto cheio de coisas que vocês fazem para me agradar, quando eu olho suas mãos cheias de sangue. Então Deus fala: eu quero misericórdia e não sacrifício. Mas é maravilhoso porque Pedro senta com eles, conta toda a história de novo, tudo que aconteceu, explica que o Espírito Santo caiu sobre eles. E aí no versículo 16, você está comigo aqui? Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vocês sereis batizados com o Espírito Santo. Pedro se lembrou: pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós outros outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, o que aconteceu? Apaziguaram-se e glorificaram a Pedro. Foi assim? Glorificaram a Pedro pelo que ele fez, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Leia comigo o item C lá, você que está enxergando. Se Deus é glorificado, a paz se estabelece. Eles glorificaram a Deus. Eu acho magnífico isso aqui. Eles tiveram uma reunião de autoridades da igreja, os apóstolos em Jerusalém. Eles questionaram Pedro. Pedro se assentou pacientemente, explicou tudo e disse: gente, eu vi Deus se manifestando, o Espírito Santo sendo derramado, eu não podia resistir a Deus. Então eles se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: também aos gentios foi por Deus concedido o quê? Diga: também aos gentios foi concedido por Deus o quê? O arrependimento para a vida. Tem alguém aqui que é judeu, descendente de judeu? Acho que ninguém, né? Todos somos gentios. Isso aqui diz respeito a mim e a você. Foi por essa causa, pelo entendimento que a igreja teve, que agora o Cristo que é dado aos homens como Salvador eterno, e o Espírito Santo que é derramado para confirmar o poder da igreja de Cristo, não é só para os judeus. Os gentios que crerem passam a fazer parte dessa bênção. E domingo passado nós vimos que Jesus orou por nós. Lembra? João 17: eu não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que virão a crer em mim. Jesus orou por nós. E aí entra uma cidade nessa história preciosa, porque acontece no versículo 19: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, todo aquele episódio da morte de Estevão, e a perseguição ficou mais intensa, eles se espalharam até onde? Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, esses que foram no primeiro momento. Mas alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o quê? O evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Lembra que teve uma turma que saiu lá em Atos 8? Volta para o 8 aí, marca o 11 para você não perder. É uma outra onda de dispersão que acontece aqui. No Atos capítulo 8, diz que naqueles dias, verso 2, se levantou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, e Paulo estava lá
assistindo a tudo isso. Naquele primeiro momento, Atos 8, os que são dispersos vão anunciando na Judéia e Samaria. Aqui em Atos 11, um grupo sai e vai anunciar aos judeus, mas alguns deles foram mais adiante. Gente, isso é maravilhoso. Está acontecendo aqui uma movimentação. A classe é muito grande, a gente não tem como trabalhar materiais mais próximos, né? Mas assim, quem me ajuda aqui? Cadê? Me ajuda aqui, querido. Deixa esse rapaz aqui. Vamos colocar os homens para trabalhar, né? Esse mapa é mais moderno, não é da época, né? Mas nós temos esse povo saindo aqui, ó, e usando a navegação romana, que era muito já desenvolvida, passando aqui pela ilha de Chipre, e indo na direção da Itália, na direção de Roma, que era a capital do mundo. Ou seja, aquele movimento que começa lá na Palestina, ele começa a se espalhar de uma maneira tremenda aqui, porque havia uma ligação. Pode deixar, querido, muito obrigado, depois você pega o cachê com o pastor Roberto. Havia uma possibilidade, através dos navios, e diz que quem eram os craques na fabricação de navios eram os fenícios, né? E os romanos incorporaram aquilo no poderoso império, e eram navios indo por todas essas cidades ali no mar Mediterrâneo, subindo aquela região toda. Os crentes aproveitavam, o navio levava mercadoria, mas também vendia passagens para quem quisesse se deslocar. Eles iam nos navios e iam anunciando a palavra de Deus. E essa narrativa aqui, voltando para o capítulo 11, diz então que muitos deles estavam indo ali anunciando aos gentios, e muitos se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles, versículo 22, quem está comigo? Chegou aonde? A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que está em Jerusalém, e a enviaram até Antioquia. A igreja está em Jerusalém. É uma igreja ainda misturada, convertidos a Jesus, mas frequentando o templo e reunindo-se de casa em casa. Até muito depois, alguns anos, é que a igreja começou a construir templos. Na verdade, se torna mais forte quando no século IV acontece a conversão, entre aspas, do imperador romano. E aí começa um tempo de apostasia, porque os templos passam a ser uma imitação do que eram os templos dos deuses romanos. E aí começa o bispo de Roma ter primazia sobre os demais. Há um livretinho muito interessante sobre essa história, dando todas as datas, quando a igreja de Roma começa a trazer influências várias para o culto cristão, e logo as imagens são introduzidas, e assim começa o desvio do catolicismo chamado romano. Mas é muito interessante isso, a notícia de que algumas pessoas foram até o mundo gentil, e que romanos, gregos, estão convertendo ao Senhor, chegou ao ouvido da igreja em Jerusalém, e a igreja se reuniu, a igreja aqui, com certeza sua liderança, os apóstolos que estão ali, e falaram: nós temos que mandar alguém para lá. E quem foi que eles escolheram? Um homem chamado Barnabé. Por quê? Por que Barnabé foi escolhido? Barnabé era conhecido na igreja como filho da consolação, ou filho da exortação. Na verdade, o comentarista bíblico muito versado no grego do Novo Testamento, Dr. Eugene Peterson, ele diz que era mais ou menos assim: a igreja via Barnabé como o pregador. A exortação era aquele que exortava, pregando, falando de Jesus para as pessoas. Quando eles sabem que o evangelho está chegando lá em Antioquia, eles falam: já sabemos quem é o homem certinho para ir lá, Barnabé.
Mas Barnabé não era importante para a igreja de Jerusalém? Era ou não era? Sim, alguém extremamente amado. Mas a necessidade lá em Antioquia, eles não falaram assim: vamos escolher alguém que está parado aqui, que não quer saber de nada. Não, eles mandaram o seu melhor vaso, o seu melhor homem. Quando nós vamos plantar uma igreja, o desafio de realizar um ministério, nós temos que mandar o que temos de melhor. A igreja tem que ter essa convicção de gente que obedece ao Senhor, que está realmente pronta para poder realizar a obra do Senhor, porque já está fazendo, e depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre Barnabé. Mas deixa eu falar com você um pouquinho sobre Antioquia. A Bíblia fala sobre duas Antioquias. No livro de Atos, nós não chegamos lá ainda, capítulo 13, vai para o capítulo 13, versículo 14. Nós temos uma menção aqui. Quando Paulo vai na sua viagem missionária, e navegando de paz, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram. Então, na Pisídia havia essa cidade chamada Antioquia, e uma curiosidade histórica é que tanto a Antioquia da Pisídia como a Antioquia da Síria foram construídos por Seleuco Nicanor, que era filho de Antíoco Epifânio, um dos generais que Alexandre Magno colocou depois para dominar o Império Grego que foi conquistado. E diz a tradição que este homem construiu essa cidade para fazer uma homenagem ao seu pai. Depois você pode estudar isso, quem gosta de estudar mais detalhes da história bíblica, é muito interessante, que esse Antíoco Epifânio era tido pelos judeus como um verdadeiro enviado de Satanás, porque ele invadiu Jerusalém, ele entrou no templo para humilhar e esculhambar com os judeus, ele sacrificou porco no templo, coisa assim terrível. Foi um momento que desencadeou uma ira muito grande, mas estava dentro do cumprimento profético também do que Jesus falou com relação a Jerusalém. Essa cidade de Antioquia da Síria ficava a 50 quilômetros do mar e a 500 quilômetros de Jerusalém. Foi a capital por mais de 1000 anos dos governadores gregos e romanos, aquela região ali. Então não é uma cidade insignificante, uma cidade bem construída, uma cidade com muitos monumentos, com muita coisa. E então, em Antioquia, acontece um movimento muito interessante, porque Barnabé chega até lá e Barnabé começa a ensinar aquele povo os princípios do Evangelho. É muito importante a consciência que a igreja de Jerusalém teve de enviar Barnabé. Eu já mencionei aqui, irmãos, esse livro da história da igreja presbiteriana do Brasil, porque o pastor Júlio Andrade Ferreira, um homem muito bem preparado, pregador, assim, ele pregava na igreja do Rio de Janeiro. Diz a história que ficava tão cheio que as pessoas colocavam cadeira do lado de fora, tal o preparo e a unção que ele tinha realmente, né? Mas quem veio para o Brasil em 1859, esses dois retratos aqui, reverendo Simonton e reverendo Blackford, dois homens extremamente bem preparados, que são enviados pela missão americana, mais ou menos como essa história aqui de Barnabé. E chegando no Rio de Janeiro, eles estabelecem o culto em casa e no navio, não podia colocar nenhum lugar com a placa do nome de igreja, porque ainda o Império Brasileiro era considerado catolicismo romano como religião oficial. As pessoas podiam reunir dentro de casa,
mas se colocasse uma placa de igreja na porta, os padres se levantavam e as autoridades tinham que impedir. E eles trazem essa mensagem do Evangelho. Quando eu leio essa história, eu fico assim, muito emocionado e às vezes pensando que os caminhos de Deus são muito além do nosso entendimento. Porque Simonton vive pouco mais de 8 anos, ou 10 anos, não me lembro exatamente aqui, e morre de febre amarela. Mas ele deixa o início de uma escola para ensinar o povo com a Bíblia. Ele deixa um jornal circulando. Ele deixa as bases de um seminário para começar a ensinar e preparar obreiros brasileiros, né? Então, ele traz assim essa mensagem num tempo muito desafiador, muito tremendo. Então, Antioquia passa a ser o centro dinâmico da missão. Nós vamos perceber que em Antioquia há uma igreja que se estabelece para ser o centro que envia as pessoas para o mundo gentil. E aí você vai ver na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, a descrição das viagens missionárias. Primeira viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária. Agora, é muito precioso que Barnabé chega até Antioquia. Diz o versículo 24, vamos ler tudo aqui, né? O 23 também. Tendo ele chegado e vendo o quê? Tendo ele chegado e vendo o quê? Ele viu a graça de Deus. Eu quero 2 alunos ou alunas me falar como é que é o retrato da graça de Deus que Barnabé viu. Como que é? Tem uma ideia, Josué? Diz que ele viu a graça de Deus. Viu onde? Na parede? Na reunião? Ele viu a graça de Deus na face dos convertidos. Ele viu a graça de Deus na maneira como aquele povo estava amando e aprendendo a respeito de Jesus. Ele viu a graça de Deus na simplicidade daquele povo repartindo o pão e fazendo a comunhão. Ele viu a graça de Deus na vida das pessoas em Antioquia, que deixaram os ídolos, que deixaram os sacrifícios nos altos aos deuses pagãos, que inclusive exigiam sangue, e às vezes sacrifício dos próprios filhos, que eram resquícios das culturas mais antigas. Ele viu a graça de Deus em gente que estava deixando a prostituição e cuidando da própria família. Barnabé chegou e viu a graça de Deus, e ele então alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, se alegra quando vê a graça de Deus? Nós precisamos nos alegrar ao ver a graça de Deus. Nós precisamos nos alegrar num culto como o que tivemos domingo passado aqui, de ver pessoas tomando a decisão de vir publicamente e receber o batismo em Cristo Jesus. Nós precisamos nos alegrar e querer e nos envolver para que a graça de Deus chegue a mais lares, chegue a mais famílias. Me contaram uma história esses dias atrás, não sei se algum de vocês ouviu, de um filho, não sei se era rapaz ou menino ainda, que os pais tiraram dele o celular e ele matou a família toda. Um negócio assim espantoso. Mas é porque a graça de Deus, quando ela não se faz presente, só resta o vale tudo, o cada um para si, o desespero, os ódios, as separações, as coisas tristes que esse mundo nos mostra, as propostas terríveis. Barnabé viu a graça de Deus e muita gente se unindo ao Senhor. E aí Barnabé, que era um homem bom,
Quem sabe um dia lá, deitado na cama, descansando um pouquinho, Barnabé falou: eu sei de quem nós estamos precisando aqui. De quem? O que diz o texto aí logo em seguida? Eu vou buscar Paulo. Eu vou buscar Paulo. Ele é a pessoa, é o cara que nós estamos precisando aqui. Eu vou buscar Paulo, porque o trabalho é grande, tem um desafio muito grande, muita gente está convertendo ao Senhor. Eu vou buscar Paulo. Barnabé toma essa atitude. Olha lá no capítulo 9, voltemos aí no capítulo 9, versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, Paulo se converte. Onde? Onde foi a conversão de Paulo? Ei, onde foi, gente? Na estrada de Damasco. E aí Paulo vai para Jerusalém, chega lá, Paulo procura juntar-se com os discípulos. Paulo vai na casa de Pedro, Paulo vai no lugar onde João está presente ensinando, Paulo vai para perto de Tiago, mas diz o texto que todos, porém, o temiam. Por quê? Será que esse homem converteu mesmo, gente? Mas não tem tempo. Vocês lembram que ele saía daqui com soldados para ir prender todo mundo com medo, sabe? Imagina a igreja reunida aqui, né? Nós estamos reunidos aqui e de repente nós sabemos do perseguidor da igreja que já prendeu os pastores, os líderes, e aí ele entra ali pela porta e senta com a Bíblia na mão. Não vai nessa não. Oh, gente, é demais esse mundo, né? Um dia desse eu vi uma apreensão de um revólver dentro de uma Bíblia. Escavaram a Bíblia, uma Bíblia grande, grossa, e o revólver dentro. É porque as pessoas querem usar a credibilidade do livro, né? Então, ninguém estava acreditando nele, mas aí chega um camarada perto dele. Quem é? Atos, você está comigo? 9, 27. Mas, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente no nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Fica de pé um pouquinho, vamos descansar. Tem meia hora já, né? Descansa dessa posição, faz uma mexidazinha aí com o corpo. Veja que coisa impressionante. Barnabé, todo mundo está com medo dele, todo mundo está afastando dele, Barnabé está indo em direção dele. Gente, esse é Paulo. Jesus falou com ele, ele encontrou a Jesus, ele já está aqui pregando, ele está botando a vida dele em risco. Pode se assentar. Nós precisamos de muitos Barnabés e muitas Barnabéias na igreja, gente que encoraja os outros, que leva os outros, que faz os outros se aproximarem do Senhor. E quando aí Paulo ficou mais ou menos assim, como é que o povo fala hoje, em stand-by, ficou mais ou menos assim. Eles viram que a turma ia matar Paulo, e Barnabé já tinha falado que ele era um homem especial. Aí eles, não, vamos mandar para Tarso, porque ele é de Tarso, lá ele tem a família, lá ele vai ter mais protegido, e foi para lá. Tipo assim, pegaram Paulo e encostaram num canto. Mas quando Barnabé chega em Antioquia e vê o que está acontecendo,
Barnabé falou: já sei de quem nós estamos precisando aqui, e vai buscar Paulo. E Paulo vem, e aqui começa algo extraordinário. Se tivéssemos fazendo um filme épico, era a hora daquela música, né, Josimar? Taran, taran, tchan, tchan. Porque Paulo se junta com Barnabé, e ele tinha, né, era conhecido, muitas vezes mencionado pelo nome romano, Saulo, ou o nome grego, Saulo, né, o nome romano, Paulo. Mas daí para frente, você vai ver uma dupla tremenda ser usada por Deus, que está descrita aí no último versículo do capítulo 11, versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de quem? Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo, Saulo e Barnabé. Você vai daqui para frente, nós vamos ver esses dois homens andando juntos, tendo também suas dificuldades de opinião, inclusive no episódio com relação a João Marcos, é assunto para mais na frente, mas são homens chamados por Deus, preparados por Deus para fazer o evangelho chegar agora a todo o Império Romano. Eles enviaram os melhores, eles enviaram pessoas que estavam habilitadas a realizar uma obra preciosa, e o Filho da Consolação. Mas vamos ver um pouquinho mais. Próximo quadro. É difícil para nós visualizarmos, né, por causa da distância, mas é mais ou menos aquela ideia, né? O Egito está cá embaixo, já na África, né? E ali está Israel, Cesareia, Jerusalém, e então eles vão a partir dali realizar uma grande obra missionária que vai chegar e vai atingir até os confins da terra. Pode ir outro quadro. Um outro mapa, né, que já vai nos apontar mais ou menos a primeira viagem missionária de Paulo, que é uma viagem onde ele ainda não vai até Roma, até os limites do Império Romano, mas ele pega aquela ponta da Ásia, do primeiro século, e há um movimento de expansão do Evangelho tão grande que os estudiosos seculares hoje admitem, mesmo não sendo cristãos, que é quase que inexplicável como naquela época, sem o avião, sem o automóvel, num transporte muito precário pelo mar, e por terra eram os animais, né? As carroças e tudo mais, o Evangelho atingiu em tão pouco tempo os confins da terra. Vale a pena estudar para a gente perceber que esta obra estava, sobretudo, sendo realizada por um mover precioso da graça de Deus. Eu penso, amados e amadas, que nós precisamos, como igreja, estar sempre retornando ao livro de Atos dos Apóstolos, para nós entendermos bem a dinâmica do agir de Deus na história. Entender bem o que nós podemos e devemos aguardar nesse tempo que eu, pelo menos pessoalmente, vejo como a parte final dos últimos dias, que são inaugurados com a ressurreição de Jesus, onde o Evangelho chega e alcança verdadeiramente todas as nações, todas as tribos e todas as línguas. Próximo quadro, vamos tentar caminhar para a conclusão. Aí eu queria falar um pouco, que nós voltássemos um pouco para ver um pouquinho mais sobre esse crente Barnabé. Esse crente Barnabé, filho da exortação, filho da consolação, tem muito a me ensinar. E eu espero que tenha para ensinar a você também. É um homem que no Novo Testamento se distingue nessa narrativa como alguém levantado por Deus, mas que responde com um coração de servo o chamado de Deus.
Você tem a canção aí, meu irmão? A canção sobre Barnabé? Se você conseguir baixar para nós aí, viu? Para a gente cantar, porque é um hino muito interessante. Não é um hino, é uma canção para falar sobre uma missão, né? Uma missão. Então, quando você tiver, você nos dá o toque aí. Bom, o Dr. John Maxwell, que é um cristão americano, é um líder cristão que escreve muito sobre liderança. Você quer aprender sobre liderança cristã, liderança sendo homem e mulher de Deus? Pode ler qualquer livro do Dr. John Maxwell, que você será muito abençoado, muito abençoado. Esta Bíblia aqui é uma Bíblia que foi lançada mais tempo atrás, é Bíblia do Estudo da Liderança. E eu estou tomando as anotações dele aqui, porque ele fala algumas coisas muito interessantes aqui sobre Barnabé. Barnabé é um servo cheio de dedicação e de fé. E ele diz assim: se um líder da igreja pode ser chamado de servo, este é Barnabé. Ele tomou a iniciativa e fez tudo quanto achou que pudesse aumentar o ânimo, o número de pessoas ou os recursos para a igreja. Ele liderou com clareza e exemplo, tornando-se servo. Ele não considerava nenhuma tarefa sem importância, o que permitiu a Barnabé demonstrar um estilo de vida como este. Aí ele elenca 3 coisas aqui que eu concordo com ele. Vamos lá? Ele não tinha nada a provar, ele não tinha nada a perder, ele não tinha nada a esconder. Vamos lá, quais são as 3 coisas, gente? Nada a provar, nada a perder e nada a esconder. Vamos ver por que ele diz isso. Ele não tinha nada a provar, ele não estava ali para brincar, ele nunca procurou notoriedade. Não vemos Barnabé em momento algum, né? Até mesmo dizendo: vocês estão vendo? Se eu não recuperasse Paulo, vocês tinham perdido. E tal. Ele faz o que tem que ser feito. Ele nunca procurou notoriedade. Quando ele orientou Paulo, ele alegremente permitiu que esse apóstolo emergente o superasse. Ele não sentia necessidade de projetar sua própria dignidade ou provar a si mesmo para ser o que quer que fosse. Obrigado, querido. Então, ele estava pronto para fazer a obra. Não queria provar e não estava preocupado de provar se ele era capaz disso, daquilo outro. Segunda coisa, ele não tinha nada Barnabé não tinha preocupação de preservar sua reputação ou que o medo pudesse fazer perder sua popularidade. Ele veio para servir e não para ser servido. Isso permitiu pôr seu foco em dar e não em receber. Como servo, ele não tinha direitos a perder. Porque diz o texto que lá no começo, quando a comunidade cristã começou, um homem chamado Barnabé tinha um campo. O que ele fez? Vendeu e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Não falou nada, não disse para que era. Ele disse, simplesmente, ele sentiu desejo, direção no coração para fazer isso. E ele se coloca totalmente para com a obra do Senhor. Eu vejo em Barnabé esse desprendimento, sabe? Esse desprendimento. Nós precisamos, às vezes, vigiar muito o nosso coração, sabe, gente? Eu ouvi de um pastor amigo, foi num lugar, numa região diferente da nossa aqui, mas que ele começou a ter algumas dificuldades, porque começou a falar contra o pecado. E os 2 maiores contribuintes da igreja começaram a ir contra aquele ensinamento, porque envolvia alguém da família, e disseram: se o senhor disciplinar minha filha, pode saber que o senhor vai ter que ir embora, porque não vai ter dinheiro para o seu sustento. Então, muitas vezes há pessoas que não entenderam o que é ser servo, não entenderam que dízimo e oferta é uma oportunidade que Deus me dá para tirar a avareza do meu coração.
e para eu saber que eu não dou nada para Deus. Pelo contrário, Davi falou isso muito bem. Ó Senhor, tudo é teu, e o que trazemos é das tuas mãos mesmas que tu damos. Não é verdade? Barnabé não tinha isso aí. Ele não tinha nada a perder então, porque ele já tinha entregue tudo. Eu falei aqui domingo passado, vou repetir, que talvez alguém não estava aqui, do pastor Richard, me passou o nome, Igreja com Propósito, lá dos Estados Unidos. E aí o pastor perguntou para ele: o senhor está fazendo uma obra tão grande como essa, o senhor não recebe muitas críticas, não? O que o senhor faz quando as críticas vêm pesadas em cima disso? Ele disse: não, quando as críticas vêm, eu as entrego para Deus. Sabe por quê? Porque antes eu já dei toda a glória para Ele. Então, se a glória já é dele, crítica nenhuma vai me... É claro que quando é uma crítica construtiva, que visa melhorar alguma coisa, eu olho diante da palavra de Deus, me arrependo e mudo. Mas aquilo que a gente sabe que vem como uma tentativa maligna para desencorajar a obra, deixa nas mãos de Deus. Então Barnabé já tinha feito isso. Ele não tinha nada a esconder. Barnabé não precisava manter uma fachada ou imagem. Ele permaneceu autêntico, vulnerável e transparente. Diga, gente, autêntico, vulnerável e transparente. Ele podia se alegrar com a vitória dos outros. Por isso que ele viu a graça de Deus e se alegrou. É muito interessante essa palavra aqui. Você tem entendido a questão da vulnerabilidade? Porque essa é uma palavra que ela pode soar muito negativa. Mas na verdade nós precisamos, como cristãos, muitas vezes escolher a vulnerabilidade. E dizer assim: eu errei, eu falhei. Eu realmente passei por essa situação, agi dessa maneira, mas eu estou nas mãos daquele que diz que perdoa, e eu quero mudar, eu quero restauração, eu quero mudar as coisas. Quando nós entendemos nossa vulnerabilidade, nós estamos o tempo todo prontos a ser moldados ao barro, nas mãos do oleiro, né? Nós só podemos nos alegrar pelo fato de que Deus ainda usa o vaso de barro, não é? Não podemos esquecer disso. Então, o que acontece é que Paulo se torna muito mais falado, conhecido, vamos usar a palavra, importante, do que Barnabé. E Barnabé podia ter se levantado, né? Mas eu fui o primeiro. Antes de Paulo eu já estava lá. Antes dele converter. Não, Barnabé está tranquilo, porque ele sabe que Deus está usando a vida dele para tocar outras pessoas. Então nós não podemos esquecer disso. E para terminar, vamos ao último quadro. O chamado. Está entre aspas, que essa frase é do Dr. Maxwell. Tá? Se Deus chamasse você para ser um novo Barnabé, para outro novo Paulo, se você soubesse que esse novo líder superaria você, aceitaria o chamado? Em outras palavras, você é mesmo um servo, uma serva? Os 3 pontinhos ali é interrogação, viu? Ô Lucas, você tem que me ensinar depois o sinal de interrogação no meu notebook, não consigo fazer. É que veio lá dos Estados Unidos, foi Samira que trouxe, né? É diferente. Devemos amar mais, leia comigo a última frase, devemos amar mais as pessoas do que nossa posição. Pessoas são mais importantes que coisas, não é? E Barnabé foi um camarada que fez isso, sabe? Por isso ele era filho da consolação. Eu confesso que os crentes mais antigos falavam isso, eu não sei se os mais novos têm essa liberdade. Falava assim: tem alguém que eu gostaria de encontrar no céu. Mas eu já pensei nisso, eu gostaria muito de abraçar Barnabé.
encontrar Barnabé. Ele é uma pessoa que me inspira muito. Vocês conseguiram a música, gente? Esses meninos são chiques. Vamos ficar de pé, então nós vamos encerrar cantando, porque esta é uma canção só para nos lembrar, né? Não é de adoração a Barnabé, não, gente. É para nos lembrar deste servo, né? Na preciosidade dele. Não fica bem a gente passar bem e o outro caristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso. Vendeu um homem, né? Um homem o que tinha e repartiu. Você tem a música, né? O áudio? Então vamos lá. Pode colocar um pouco mais alto para a gente acompanhar. Bem a gente passar bem o outro caristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Vamos lá, gente. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo o canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Aleluia. Se é para Jesus, aplauda mesmo. E aplauda forte. Gratos somos, ó Deus, pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela fala ainda hoje. Ó Deus, que exemplos como os de Barnabé, de Paulo, de Pedro, de Cornélio. Nós estamos caminhando nesse livro precioso. Nós vamos ver também mulheres que o Senhor levantou e usou. Que eles nos desafiem a gente continuar avançando. Em nome de Jesus, agradecemos essa reunião nessa manhã e rogamos que o Senhor acompanhe cada um dos teus filhos e filhas. Guarda, meu Deus, a reunião, o encontro da família, no almoço de domingo, nessa tarde de descanso. Bendito Senhor, levanta a luz do seu rosto pelos que estão em aflição, em lutas, em algum tipo de preocupação ou ansiedade. Derrama a tua graça preciosa. Agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz.
Deus nos abençoe.